Fala pessoal, do sábado à tarde eu tô aqui no escritório, à tarde não, de manhã ainda, quase almoço. Eu vim aqui organizar algumas coisas. A gente teve uma semana, foi uma semana bem puxada, aconteceram muitas coisas aqui no escritório. Na segunda-feira a gente teve conhecimento que uma pessoa invadiu aqui, arrombou a porta, a janela, depredou aqui algumas coisas e levou algumas coisas, né? Levou algumas coisas de trabalho mesmo aqui que eu uso diariamente. Levou terno meu, né? Era atualmente o terno que eu usava pro dia a dia mesmo. Eu nunca fui de ter um, dois, três ternos. Levou meu terno, vou ter que comprar outro porque fica aqui no escritório. Tem esse aqui ainda, esse terno, mas eu não uso muito ele, então eu vou ter que comprar outro. Levou monitor, tem mais algumas coisas que eu fui dando conta com o tempo, mas... E fora o prejuízo, né, de porta arrombada, janela que depredou. A gente teve que descartar várias coisas também, né, a água que tinha aqui. Até a água a gente teve que jogar fora, porque o galão estava mexido, a gente não sabe qual é a intenção da pessoa. Enfim, essa foi a segunda-feira. Durante a semana, nós tivemos aí uma chuva muito forte aqui na minha região e a gente descobriu um problema aqui na calha do escritório, tá? Um monte de salas aqui estão inundadas, a mesa do outro advogado aqui do escritório, que é o meu pai, a mesa dele tá debaixo d'água. Eu vim aqui puxar um pouco de água, organizar aqui um pouco as coisas, abrir um pouco para arejar também. E a porta da recepção, não sei se foi a pessoa que invadiu, que acabou depredando, mas ela caiu uma parte assim do suporte da porta. E essa foi aí a semana. A gente também, em relação à invasão aqui, a gente buscou aqui nos vizinhos câmeras de segurança, mas até o momento ninguém se deu nenhuma imagem pra gente, então a gente não tem como saber, né, quem entrou aqui. Apesar das câmeras dar bem de frente assim, então seria muito fácil identificar, ou pelo menos saber se foi uma ou duas pessoas, homem, mulher, enfim. Mas a gente entrega nas mãos do Senhor e, se for da vontade dele, a gente vai identificar quem foi. E esse foi o resumo da semana, né? Então foi uma semana bem desgastante aqui, o trabalho não rendeu praticamente nada, né? Além disso, uma familiar minha mãe, passou por uma cirurgia, tudo programado, nada imprevisto assim, mas também acarretou alguns outros compromissos aí na semana, que me atarefou bastante. Então, basicamente, essa semana, se eu trabalhei um ou dois dias, foi muito. E foi uma semana bem desgastante, assim, né? Bem desanimadora, assim. Essa foi uma semana que eu murmurei muito, eu xinguei muitas pessoas, inclusive pessoas à minha volta, para mim mesmo, né? Enfim, murmurei, reclamei da vida. A gente sabe que a murmuração é um pecado que desagrada o coração do Senhor. Algumas pessoas falam que a murmuração é uma oração ao inimigo, né? E eu sei que isso é algo que realmente desagrada, né, o coração do Senhor, a murmuração. E foi algo que eu fiz muito durante essa semana, eu fiz muito mesmo. E hoje eu estou aqui no escritório, estou organizando aqui um pouco as coisas. E eu vim aqui para o escritório com um pensamento que acredito que era o Espírito Santo já me incomodando desde ontem, mas hoje cedo principalmente, né? Eu me arrependi da murmuração, desse pecado, desse erro, mas o Espírito Santo ele foi um pouco mais profundo na reflexão comigo. E na verdade eu queria, a intenção que eu tenho que ter, e eu realmente tenho agora essa intenção, é de glorificar a Deus por tudo que eu passei essa semana, por tudo que aconteceu aqui. Agradecer mesmo a Deus por tudo, seja estando bom, estando ruim. Eu preciso agradecer e glorificar ao Senhor tudo que tem acontecido, principalmente nessa semana, né, que as coisas não foram bem, né? Existem motivos para ter a revolta, enfim, mas eu quero glorificar a Deus por cada dia dessa semana. Eu quero agradecer ao Senhor por cada dia que Ele renovou
as suas bênçãos, renovou as suas misericórdias, a sua misericórdia sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre o meu escritório. E antes de tudo isso, eu ainda tenho que agradecer o que eu já tenho, o que Ele me deu, a graça dele me alcançou. Tudo que eu tenho aqui, eu sei que é bênção do Senhor, porque muita gente não tem o que eu tive para começar, o começo aqui da minha advocacia. E eu sou muito grato a Deus. Eu glorifico o nome do Senhor por essa semana. Eu glorifico o nome do Senhor por tudo que aconteceu nessa semana. Eu creio que existe um propósito para todas as coisas, um propósito que emana do coração de Deus, dos planos dele para a vida de cada um de seus filhos. E eu creio que esses acontecimentos dessa semana para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, para a minha dependência no Senhor. Eu creio que isso contribuiu para eu ser mais dependente da provisão dele, mais dependente de saber que somente ele pode resolver, né? Alguns acontecimentos nos últimos meses têm sido nesse sentido, então eu acredito que esse seja o propósito do Senhor na minha vida, nesse momento. Eu agradeço realmente por essa semana. E continuando um pouco os vídeos, que eu até falei que teriam mais, né, e ficou um pouco parado aqui, conciliando a advocacia com uma visão cristã, uma entrega da advocacia ao Senhor. Nas últimas semanas, Deus tem também me dado um entendimento maior da minha profissão, do meu escritório. Eu assisti há umas 2 semanas uma pregação numa igreja aqui da minha região, de um homem que chama Sidney. Ele tem uma construtora, algo nesse sentido, e ele entregou o trabalho e a empresa dele para o Senhor. E ele deu exemplos de que muitas vezes a empresa dele estava trabalhando não para os objetivos dele, mas para os objetivos de Jesus, para os objetivos do Senhor na terra. Então é muito palpável o quanto o Senhor usou a empresa dele no ramo de construção de casas, né, para abençoar outros filhos do Senhor, irmãos de Sidney em Cristo, pessoas que ele não conhece, obviamente, mas irmão em Cristo, né? E ele deu até um exemplo que a empresa dele desenvolveu uma forma de construir casas residencial mesmo, em horas. E ele reconstruiu uma cidade inteira, de casa, de comércio, de mercado. Ele reconstruiu uma cidade inteira, a empresa dele, que tinha sido inundada, ia inundar, algo assim, aqui no Brasil. E assim, ficou muito nítido o quanto o Senhor usou o trabalho dele para abençoar a vida de outras pessoas. E nas últimas semanas, essa tem sido a minha oração. Que o meu escritório não seja para me dar dinheiro, que o meu escritório não seja para trazer coisas para mim. É claro, a gente tem os nossos objetivos, a gente precisa de dinheiro, né? Mas a gente precisa confiar na provisão do Senhor, que Ele não vai deixar faltar nada. E Ele tem feito isso aqui comigo. Então, a minha oração tem sido no sentido de que o meu escritório, o escritório Paulo Pereira Advogados, ele sirva ao propósito do Senhor. Que através do meu escritório, o Senhor possa abençoar a vida de outras pessoas. Que o Senhor possa reconstruir vidas, reconstruir famílias, reconstruir empresas, reconstruir situações. Essa tem sido a oração minha nas últimas semanas, para que o meu escritório não seja meu, seja do Senhor, para que o meu trabalho não seja para mim, seja para o Senhor, que os meus clientes não sejam os clientes que eu desejo, né? Geralmente a gente quer os clientes que têm carro bonito, que têm dinheiro no bolso para pagar à vista, mas que os meus clientes sejam os clientes que o Senhor deseja ajudar, porque o Senhor ele poderia fazer tudo sozinho, mas a opção dele é de usar os seus filhos para abençoar outros filhos. Então essa tem sido a minha oração, né? E me trouxe muita paz assim no meu coração. E junto com isso eu tenho pedido para o Senhor, na verdade, me permitir perceber quando Ele fizer isso. Permitir que eu visualize, que eu veja que realmente o meu escritório não está atingindo os meus objetivos, mas o Senhor, que o meu escritório está ali naquela situação específica,
É o Senhor que me colocou ali, é o Senhor que colocou o meu escritório ali para ajudar aquela pessoa, para ajudar aquela situação, aquela empresa. Então, essa tem sido a oração. E acho que tudo isso, somado ao que aconteceu nessa última semana, eu confesso que eu murmurei muito essa semana, tive muita raiva, né? Eu não tive raiva da pessoa, curiosamente, né? Eu até deixei uma frase, caso ele volte a entrar aqui, eu deixei. Eu coloquei assim: Deus tenha misericórdia da sua alma. Se ele entrar de novo, não sei se ele vai vir aqui ou não, que foi essa oração que eu fiz mesmo. Que a graça do Senhor alcance o coração dessa pessoa, que a graça do Senhor possa fazer com que essa pessoa se reconcilie com o Senhor, se arrependa dos teus pecados e que ele reconheça no Senhor um caminho reto, um caminho justo, um caminho correto, né? E que as misericórdias do Senhor se renovem sobre a vida dele. Então, eu considerei isso um aprendizado, um avanço muito grande na minha vida, porque em outros tempos eu teria ficado com muito ódio dessa pessoa que eu nem conheço. Mas eu murmurei muito, durante a semana eu reclamei muito, talvez eu descontei um pouco uma raiva em outras pessoas, falando de outras pessoas comigo mesmo, no meu íntimo, e isso é errado, né? Então eu pedi perdão ao Senhor por isso, fui falho também nesse sentido durante a semana, mas essa é a reflexão que eu tive no final de tudo isso. Então, talvez não tenha tanta utilidade para algumas pessoas, mas eu fiz uma oração, o Senhor tocou meu coração que eu deveria trazer essas palavras aqui nesse canal. Eu espero que de alguma forma isso possa contribuir para você, para o seu momento, para alguma situação no futuro, no seu escritório, na sua advocacia. É isso. Grande abraço, Deus te abençoe.